com tudo, porque é você conhecer você mesmo, saber a hora que você tem que estar na negativa, na positiva, e conhecer, e nos conhecermos mesmo. A gente fazer uma imersão para dentro de nós é difícil, e a capoeira Angola, ela ajuda isso, ela proporciona isso, porque você às vezes está tudo de cabeça para baixo, e só você que pode sair. Mas você tem que entender o ponto que você é mais forte, o ponto que é mais fraco, aceitar a sua fraqueza, entender e dosar a sua força. Para um leigo, né? Para eu, africano, no Brasil, como é que eu entenderia isso? Nem todos negros são pretos. Nem todos pretos querem ser negros. Bom, mestre, muito obrigado. Muito obrigado. Agora já Então percebi você qual o sim. sentimento que o mestre tem quando vê, por exemplo, um negro preferir fazer o judô ao invés da capoeira. Qual o sentimento que o mestre tem? Um sentimento sincero. Sincero, Sim, perdemos um. tá. Sim. Que vão totalizar 40 minutos. Sim, 40 minutos. Eu vou ficar aqui a controlar também entendo. o tempo. Tá. Deixa eu só fechar a porta. Função do barulho. Yeah, they don't have a white baseball cap on. Not at the time. But they said they both say mid-20s, kind of light blonde hair, light brown hair. We had a mustache. Looked like Capoeira, Angola. De Brasil para Angola, hoje aqui estamos presentes com o mestre Sidney, que vai nos explicar resumidamente ou com mais detalhes ainda sobre o surgimento, o percurso e como é que a capoeira Angola nasce aqui no Brasil. Mestre Sidney, seja bem-vindo. Obrigado, me sinto bem. Ok. Bem. Mestre Sidney, poderia, de modo assim a contextualizar, fazer uma breve apresentação? Quem é o Mestre Sidney e como é que o Mestre Sidney abraçou a capoeira Angola? Sim, sim, com certeza. Aí é uma coisa assim, muito bem particular, né? Aí eu vou falar um pouco do meu ingresso na capoeira, quando eu conheci a capoeira, por uma questão, eu tinha mais ou menos 14 anos, e tinha um problema que era muito grande, era 14 anos, mais ou menos, estou falando da década de 80, início de 80, né? Onde eu tinha uma baixa autoestima da questão de ser negro, de me olhar, de me achar bonito, de ser pertencente a algo. E isso me incomodava muito e atrapalhava no meu rendimento, tanto na escola, porque eu não conseguia envolver em coisas, não conseguia perguntar e tinha dificuldade com relacionamentos humanos. E aí eu pensei, pesquisei, até que foi interessante, que eu olhei no dicionário e falei assim, a minha irmã fazia capoeira, uma irmã que era mais velha do que eu, e eu falei assim, acho que eu vou fazer capoeira, porque lá eu vou achar pessoas mais parecidas comigo, que tem a mesma raquete de pele, né, que já que era uma cultura negra, e fui procurar a capoeira. Encontrei a capoeira, não a capoeira Angola ainda, que não havia aqui, e aí nela, assim, à primeira vista eu levei uma surpresa, porque embora a capoeira fosse uma cultura negra, aqui nós ainda éramos uma minoria dentro dessa cultura que era nossa mesmo. E eu não conseguia achar umas respostas para algumas questões que eu tinha. E resumindo, né? Aí depois, isso aqui em São José, e depois veio um mestre da Bahia, onde o primeiro contato com a capoeira Angola aí foi no mais ou menos meado para final de década de 80. Então, até então, a gente não conhecia fazer uma capoeira que era determinada regional, né, o contemporâneo. E aí, como a gente teve ciência, eu falei assim, nossa, mas essa capoeira que eu quero, porque tinha os elementos que, além dos elementos, tinha a contextualização histórica da capoeira, onde se valorizava a figura do negro dentro da capoeira.
E aí foi onde eu me encontrei na capoeira. Aí esse mestre veio, ficou um tempo aqui, que ainda estava ainda descobrindo, desvendando o mundo da capoeira, né? Saindo da sua terra e desvendando. E foi esse contato onde eu achei elementos que pareciam e que me completavam dentro da capoeira Angola. Final da década de 80, aí depois eu ainda continuei praticando essa capoeira que não tinha outra ainda, né, que era esse outro estilo. E depois ingressei na capoeira Angola, né, comecei a fazer e acompanhando a evolução da capoeira Angola aqui no estado de São Paulo. E assim fui até hoje. Depois a capoeira Angola levou para outros lugares do Brasil, para a Europa também, né? Para dar workshops de capoeira Angola para lá, e, enfim. Isso tudo assim partiu assim de como muitos de nós daqui negros aqui brasileiros, a gente tem uma perspectiva de vida muito baixa. E eu lembro que, quando ainda com uns 18 anos, eu pensava que para mim 40 anos era a minha expectativa máxima de vida. Expectativa máxima de vida, né? Então, eu falei assim, e a capoeira, ela abriu portas, eu diria que a capoeira, ela me salvou do meu destino, né? Se é que a gente, né, pode chamar, acho que o meu destino já era esse, né? Então, ela apontou, mas acho que sem ela seria muito difícil, não seria. Ela é grande parte do que eu sou hoje. Boa. Mestre, Uhum. o mestre, durante a tua explicação, o mestre disse que a capoeira ajudou a responder certos questionamentos que o mestre tinha. Assim, Quais são esses questionamentos, por bem, exemplo? um dos questionamentos tem os questionamentos assim da questão da desigualdade do tratamento, da desigualdade racial que encontrava e eu não entendia, porque aqui nós somos um país colonizado, né? E a gente é pautado pela cultura ocidental. Sim, Então, aí, pela cultura ocidental, nós aqui, a gente fala assim, mas por que a gente é diferente e a gente não se vê representado? E na maioria isso daí você pode estar pensando indo hoje, mas eu estou falando lá atrás. E tinha uma coisa que era muito cruel, né? Porque você tinha as figuras que preponderantes tanto dentro da escola como nas mídias, você sempre vê o negro em trabalhos subalternos ou de menores expressões, e sempre sendo, e a gente até hoje, embora sendo um país com 54, 55% de maioria de negros, né, entre sim, pardos e pretos, a gente, o nosso padrão de beleza nunca foi um negro, nenhuma negra, né? A gente tem, olha, que eles chamam de padrão, né? A gente tem umas pessoas que parecem muito europeias, né? Até no nome, né? As nossas figuras, assim, de Miss ou Miss, assim. Então a gente não tem esse padrão. E isso me incomodava. E eu queria fazer uma coisa que era minha. Antes disso, eu fui para o judô, mas aí eu falei assim: não é isso que eu quero. Eu não quero falar em japonês, porque você tem que falar. E ninguém questiona isso, né, quando a gente fala. por acaso também o mestre está me fazer lembrar, está me Hum, fazer, o hum, mestre está a fazer eu ter questionamentos que nunca tive hum, também sobre quando abraçamos uma determinada arte, né? Que hum. aquilo também deve acarretar uma representatividade para nós. E, Sim. por acaso, sim, faz todo sentido. Essa era uma questão minha, né? Eu fiz, eu falei assim, mas não é isso que eu ainda quero. Eu quero achar uma arte onde eu sou o protagonista, mas eu refletido na figura das pessoas que praticam. E quando eu vi, assim, eu vi no dicionário, eu fui ler, depois falei assim, nossa, é isso que eu quero. Capoeira, dança de negros e tal. Eu falei assim, é para aí que eu vou estar. Porque é muito mais fácil você é, é, passar por dificuldades juntos do que sozinho, né? E eu venho de um tempo que é muito duro, o tempo é duro, assim, da questão do pai, da mãe. Isso também não é uma coisa particular que é minha, né? Isso é muito inerente à nossa população. Onde a fala, o carinho, o afeto, eles ficam muito longe, a gente se preocupa mais em sobreviver, né? O pai sai em busca do alimento, a mãe trabalha, cuida dos filhos e assim a gente vai sobrevivendo. Então a gente acaba deixando de lado algumas coisas, principalmente na questão da conversa, da fala,
né, de orientar dessas orientações, que também é difícil se dar o que não tem. Sim. Então, para os meus pais, não posso falar assim, nossa, é porque não, porque eles fizeram, eu acho que o melhor que eles poderiam ter feito. Sim, sim. Entendendo? É difícil dar o que se não tem. Não E tem acho como. que naquela outra entrevista do projeto que incluiu, o mestre também falou uma fala assim, Parecido. né? Sim, parecida. E faz todo sentido. Mestre, depois do mestre conhecer a capoeira, o mestre abraçou a capoeira e qual foi o impacto, já a partir dos primeiros passos que o mestre deu com a capoeira, qual foi o impacto na vida social? O mestre viu que começou a mudar alguma coisa, Mudou tudo na minha vida. Assim, eu já tenho, desde o princípio. desde o princípio, mas eu tenho dois impactos, Sim. mesmo quando dentro da capoeira, né? Porque, como eu falei, eu conheci, quando eu comecei, a capoeira não era uma capoeira angolana, era um outro estilo de capoeira, que era meio que o contraponto da capoeira angolana, né? Que é Como assim? nas questões que eu buscava, que é as questões da negritude, da ancestralidade, e era uma capoeira mais esportiva, né, que é a capoeira regional, contemporânea, que essas questões elas não eram tão estudadas, debatidas ou conversadas. Né? Era uma questão assim, e isso aí me deixava um vazio dentro dessa capoeira. E quando eu conheci a capoeira Angola, e esse mestre de capoeira Angola em particular, que apresentou esse mundo, eu falei assim, nossa, que mudou porque vieram esses questionamentos e com muitas coisas. Aí até quando eu fui para a Bahia em 96, aí pronto, aí acho que foi melhor. O impacto na minha vida, assim, Por foi... quê? Por que a Bahia? Por que a Bahia? Porque a Bahia assim, é o contato, assim, a gente fala que a Bahia é a meca da capoeira. Dizem muito aqui sobre a Bahia. Dizem Sim, muito sobre a dizem Bahia. muito. Então, todas essas figuras que eu tenho como os mestres de capoeira são todos baianos, né? Desde os meus, então, convívio. E a Bahia é onde se tem a maior população negra, né? Acho que aqui do Brasil, acho que da América Latina, se não do mundo, de fora a África, né? Sim, sim, sim. É, Mas sim. agora eu vou fazer uma questão um pouquinho fora da capoeira, mas está também correlacionado. O mestre disse que viu a capoeira que é para sentir aquela sensação de pertencimento, de Sim. quem pertence. Uhum. O mestre é brasileiro, nasceu aqui no Brasil. Sim. Como é que é viver com a sensação de que não pertence a esse lugar? Porque é diferente de mim que nasci em África, eu sempre achei que pertencia. E Sim. agora, como é que é viver com essa sensação? Porque o mestre, presumo eu que em algum momento da tua trajetória, da tua adolescência, da tua vida, sentiu que você não pertence a um determinado grupo. Mas ainda assim o mestre está aí. Como é que é? Sim, como todos nós Sim. aqui. Como Como é que é todos isso? nós. Então, isso é uma coisa. A gente, assim, acaba imaginando, até eu estava conversando um tempo com a minha irmã, que a gente acaba até romantizando a África também. Entende? Sim, A sim. gente romantiza, porque a gente não está aí, a gente fala, porque a gente está num lugar que não. A gente tem tudo que não é nosso. A gente sabe que não é, porque quando a gente vive é um país muito grande, muitas pessoas, né? E todos nós que temos essa descendência, a gente tem a peculiaridade no olhar. Umas coisas assim que é no olhar. O jeito da criação é muito peculiar. Embora, obviamente, que a gente está falando daqui. E esse pertencimento está tanto na questão religiosa, né? Nas questões do nome, das culturas. Então, aí até a gente conversando, né? Essa outra capoeira que tinha, ela acabava que negava essa origem. E quando se falava, a capoeira, ela tem esse pé, porque a gente tem tudo que parece ser negro, parecia ser ruim, atrelado a coisa ruim. Né? Magia negra, Sim. né? Ovelha negra, né? Então era tudo assim ruim. Então fazia assim, não, a capoeira aí ia para o lado esportivo, que era de um tempo até eu falava assim, que era um lado mais embranquecido da capoeira. Foi um embranquecimento da capoeira para ela poder ser aceita. Enfim, assim, Para ser aceita como esporte. como esporte na sociedade. E aí a gente tem assim a monetização e acaba nesse processo todo a exclusão também, né? Eu falo assim que é difícil a gente achar pessoas iguais dentro da própria arte que é delas, né? A gente chama isso de apropriação cultural, né? É isso. E aí pra gente é muito difícil porque
esse projeto no Brasil, ele foi muito bem orquestrado, porque ele não deu certo porque a gente quebrou o contrato. E o contrato era que a gente, a gente acabasse de morrer, se a gente não morreu. E a gente resistiu, né? E a gente resiste até hoje, a gente ainda vem resistindo, mas teve um projeto que era do Brasil em 100 anos ele não ter mais negros, que era um projeto de a eugenia, né? Que era para ser, era para ser essa que eles chamam de miscigenação, que não era miscigenação, né? Um projeto É um projeto de embranquecimento, para que o Brasil se tornasse, chegasse mais próximo da Europa em 100 anos. E isso acarreta o que a nossa identidade foi tirada, né? Mas porque aqui a gente a gente é diferente por conta dessa questão do ocidental. E a gente acaba que a gente sabe que a gente tem, a gente sabe de onde a gente vem, né? Mas a gente sabe de onde a gente vem em continente e por estudos e tudo a gente sabe, mas a gente não tem o nome da família. Não sabe quem são, que é legal. sim, sim. Isso você conversa com a pessoa, você é italiano. Ele fala, minha família, meu bisavô, ele tem a árvore genealógica dele, assim como você tem de onde Sim, você sim. vem. Mas nós aqui não temos. Não temos. Eu Também chego. não tinha algum recurso ou mecanismo de correr atrás dessas informações. Tem mais uma coisinha a questão eles queimaram todos os documentos para não indenizar ninguém. Assim que aboliu a escravatura e que o processo daí abolicionista que não foi de um tempo, todos os documentos, a maioria dos documentos foram queimados. Sumido. Então a gente não tem essa, porque teve muita coisa aqui no Brasil, assim que, assim como também, né? Mas lá também deve ter acontecido. Sim. Sim. E aqui teve muito isso. Então fizeram um país onde muito assim, eu vejo muito assim a questão da Maquiavel, né? Dividir para conquistar. Divide by Conquer. E foi muito o que aconteceu aqui. Então vieram vários, eu imagino assim, várias pessoas lá da África e diferentes, e esses aí foram divididos e catequizados, que é uma outra questão também que é de suma importante, que traz para você a aceitação, né? Porque quando os meus questionamentos, eram assim, mas por que isso? Porque Deus quis assim, né? Mas, porque daí eu tinha uma coisa assim, isso aí nos meus 14, 15 anos, né? Eu tinha um amigo meu que ele era professor de história, né, do ano. E ele falava assim, mas você pensa muito. Eu falei assim, mas porque isso me incomoda. Eu, assim, até hoje ainda, né, eu vejo. Aí ia na igreja, eu falei, mas por que não tem anjos pretos? Se a gente é a imagem e semelhança dele. Embora a nossa padroeira seja preta, que é Nossa Senhora Aparecida, né? Ela é preta, mas o filho dela não é aqui. Não é isso? Então, mestre, durante todo. Mas alguns questionamentos deixam algumas sequelas por não ter respostas. Sim, teve assim, teve alguns. Daí dentro, porque eu falo que a capoeira ela foi um outro, e a questão da Bahia, que essas questões também, eu lembro, eu estava no terreiro de Jesus, foi a primeira vez que fui no terreiro de Candomblé, e eu falei assim, nossa, eu senti uma coisa, e conversando assim e eu percebi assim, do pertencimento, da questão de pertencer, e eu falei assim, esse é um lugar, né? E a gente conversava lá, mas por quê? Tava assim, gente, porque no lugar de onde eu venho, principalmente aqui em São Paulo, é muito capitalista, né? Não é à toa que é o coração do financeiro do país. Mas assim, nós somos a minoria aqui. Mesmo aqui em São José, e a gente vive numa cidade que é extremamente racista. A gente não dá assim. A minha mãe falava uma coisa assim, né? Depois, obviamente, que eu complementei essa frase dela. Ela falava assim que o ignorante ele era feliz, de fato. Né? De fato, o ignorante ele é feliz porque ele não se atenta nem se preocupa com isso. Porém, não sabe o que faz. Isso é um adendo meu. Ele é feliz, mas não sabe onde faz e nem para onde está indo. Né? Por acaso, isso que o mestre disse fez-me lembrar algo É. que aconteceu, que ocorria com a minha mãe. A minha mãe, enquanto trabalhou, ela nunca se preocupou com descontos, os impostos, aí, ou seja, ela ignorava aquilo. E Não tem eu, como problema. formado, eu tinha um colega de serviço que todos os meses ele preocupava-se com o desconto.
E aí? E ele fazia aquilo uma guerra. E eu fiquei a pensar, minha mãe trabalha há 30, 40 anos. Ainda nunca pensou falou nisso. sobre isso. Então, se enquadra nisso, como já está a dizer, o ignorante. Ele é, Como é que é o ditado? O o ignorante é? ignorante ele é feliz. Ele é Ela é feliz, feliz. sim, porque a minha mãe era como se fosse uma chatice a menos no Uhum. conjunto de coisas que poderiam causar problemas durante o percurso da vida. Da vida. Só que esse problema vai ficar para depois que ela for. Para vocês ou para os outros. Para cadê os impostos da. É verdade. É verdade. Aí depois é um problema danado. E é a mesma coisa, é a questão do. A gente chama hoje de letramento, né? Letramento. Disseram sobre letramento racial. É letramento racial, é isso? Racial, isso, letramento racial. E é a mesma coisa, porque quando você não se atenta a isso, aí você fala, não, porque é tudo igual, nós somos irmãos, todo mundo. E quando você começa a ver, você já vê assim as, essas questões assim, mais sutis, aí você começa a perceber. E uma vez que você tem o conhecimento, e com o conhecimento você tem que ter uma ação, É. né? Porque aí você já não é mais ignorante. Sim, sim. Se você deixar passar, porque você deixou. E aí com conhecimento você não pode, É né? verdade. Verdade. Verdade, mestre. Mestre, sobre o letramento racial. Para um leigo, né? Para eu, africano, no Brasil, como é que eu entenderia isso? Nem todos negros são pretos. Nem todos pretos querem ser negros. Bom, mestre, muito obrigado. Muito obrigado. Agora já percebi. Então Percebi. você Por vai isso é que se impõe, não digo que se impõe, por isso é que tem aquela questão da de autodeclaração. Isso, perfeitamente, perfeitamente. a É uma das coisas. autodeclaração está correlacionado com letramento racial. Correlacionado seria assim, a pessoa que tem letramento fala assim, nossa, porque eu estou falando, né, como que era assim antes. Eu não me entendia como negro, porque a gente ainda tem que se descobrir aqui tamanha perversidade, porque você não se vê. Fala assim, não, você não é negro, você é moreno. Aí a gente fala assim, não, mas eu não sou negro. Porque negro, porque aí, é assim, lembra da arte da guerra? Dividir para Sim, conquistar. sim. Então, quando mais preto, e aqui a gente, e ainda tem, né? Quanto mais retinto for, maior é a discriminação. Então, o negro que tinha a pele mais clara, ele discriminava o outro, que era preto. Eu sou negro, mas não sou preto daquele jeito. Entende? E aí você fala assim, não, eu não sou negro. Então você tinha, e você acabava que faziam com que você, e as pessoas assim, viviam enganadas, mas assim, o negro ele sempre vai ser negro. Não importa a posição, não importa as questões financeiras que ele tem, e sem o letramento ele vai sofrer. Vai sofrer porque as pessoas sempre, o vovô do Ilê dizia isso, as pessoas sempre vão lembrar ele onde ele está. As E aonde pessoas ele vão é, sempre. lembrá-lo de quem ele é. Não importa, porque se você tem uma ascensão social, financeira, num condomínio de luxo e tudo, possivelmente você vai ser a minoria dentro desse condomínio e você vai achar que é meritocracia, porque aqui a gente não tem a meritocracia. Né? A meritocracia seria a gente partir de pontos iguais, a gente está muito atrás nessa corrida. E as pessoas vão falar assim: você é negro, você é meu amigo, mas eu não quero que a minha família se envolva, ou a minha filha poderia namorar com seu filho, não quero isso. Eu não quero. É. Então a hora vai chegar essa hora. E as pessoas que têm, assim, eu estou falando que a gente tem um descobrimento assim, né? Eu estou falando de mim que sou preto, né? E tem aí vem de uma família, a minha mãe, a minha família quase é toda, ela é afrocentrada. A gente chama que são casamentos dentro né, são todos assim ligados, negros, 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 sempre todos, e a família é grande. E aí é uma coisa assim que ajudou muito isso. E mesmo assim a gente fala assim, a gente tem que se achar negro. E aí o letramento ele nos possibilita a gente falar, né, estudar um pouco, falar e procurar coisas assim, né? Procurar se envolver mais dentro dessas questões. São questões nossas que foram, eu não vou dizer que é negligenciada, porque você negligencia o que você sabe, né? Sim, E quando sim, você não sabe, então sim. você não, porque é uma questões que na verdade, assim, para o dominador, ele não quer que você
você tenha força e autoestima, porque para ele não é bom. Para ele não é bom. Então, quanto mais dividido e mais fraco, mais dependente, a gente tem uma coisa que a gente chama síndrome do negro da casa grande. Uhum. Você já ouviu essa expressão? Síndrome Do negro da casa grande. negro da casa grande. O que é? A gente chama de jabuticaba, né? Mais ou menos isso. Jabuticaba é uma fruta. É uma fruta. Uma fruta, E é uma fruta que ela é preta por fora e branca por dentro. E esse negro da casa grande isso. Olha só como que vai. A gente fala uma coisa, a história, ela, ela não muda, ela muda os personagens e muda talvez um viés. A gente for ver a questão de trabalho aqui, acontecia muito isso. Aí tem a empregada ou empregado que tem um quartinho dentro da casa. Ele se acha parte da família, mas ele nunca senta à mesa do almoço com eles, da janta com eles. Ou quando tem visita, ele nunca se apresenta. E o síndrome do negro da casa grande. Ele acha que ele também é branco, mas não é. mas não é. Só que isso daí, se for só por isso, fala, tá, é uma questão dele. Mas essa questão se expande para os outros irmãos. Porque ele também passa a descriminalizar os outros. E aí fala assim, mas o negro, aqui talvez você vai ouvir uma coisa, o próprio negro ele faz racismo, mas não pode. Mas todas essas questões eram Uhum. discutidas também dentro da capoeira. Dentro do meu grupo a gente discute isso. Dentro do grupo, mas dentro dessa capoeira não, mas quando eu conheci a capoeira Angola, essas questões eram latentes. A gente conversava muito sobre isso. E como é que era? E como é que eram essas discussões? Sendo que. E antes disso, mas vivendo assim num contexto em que tem várias coisas inquietantes, que até certo Sim. ponto tiram sono, Sim. até que ponto acredito que são muito fortes porque aguentam muita pressão. Uhum. Como é que é lidar com essa toda a pressão? Como é que é educar filhos? Sim, nossa, eu tenho um filho de 13 anos, né? Tem coisa que é muito difícil. E a gente está falando que a gente tá numa outra geração, né? Sim. Que acho que ainda, eu não sei se mais difícil ou menos difícil, acho que a gente tem que se adaptar, o mais velho ao mais novo, o mais novo ao mais velho. Essa segunda parte é mais difícil, do mais novo ao mais velho. E aí, assim, é muito difícil, assim, pra gente. Mas, por outro lado, a gente tem coisas que os nossos pais não passaram. E a gente tem a questão da oralidade, da conversa. Porque a gente sempre, a gente refletindo, né, nessas reflexões que eu falei da questão, uma das questões que pega muito é a questão familiar aqui, porque o pai tem que trabalhar, então a gente acaba passando a vida toda, né, dos meus pais, passa trabalhando para sustentar os filhos no mínimo possível. Na verdade é sobreviver, não é viver adequadamente, mas sim sobreviver. E quando você faz isso, aí eles deixaram de ter algumas coisas, de dar algumas coisas, mas a gente, de novo, a gente só pode dar o que a gente tem, né? Então não dá para dar amor, carinho, essa coisa não, porque a maneira de amar era colocando alguma coisa para comer na mesa. Isso. Não é? É verdade, mas quer dizer, até inclusive eu, quer dizer, tudo isso, mas foi graças à capoeira que o mestre começou a ter esses descobrimentos, esses questionamentos. Sim. A capoeira, assim, ela abriu meus horizontes, né? Antes da capoeira, eu vou tentar ser mais sucinto nisso. Eu ingressei na capoeira e eu era ajudante, eu era ainda criança, mas na época ainda podia trabalhar com 14, 15 anos. Então, era ajudante do ajudante de servente de pedreiro. E aí, depois da capoeira, conhecendo outras pessoas, porque quando a gente fica sempre na periferia ou a gente se fecha no mundo, a gente se fecha de fato a gente está num microciclo e se fecha para o ciclo maior. Porque você acha que as pessoas, o mundo todo só está ali na sua volta, e não, o mundo é muito maior. E a capoeira, ela me mostrou isso. Né? Que há outras pessoas e outras visões dessas próprias pessoas que às vezes a gente fala assim, nossa, porque eu acho que fulano, mas você só acha. Você nunca conversou, nunca viu. E aí me proporcionou outros caminhos. Eu estou falando da perspectiva, porque há 14 anos eu vivia em bares, jogava, fumava,
Então, tudo que uma criança preta ou um menino preto de periferia passa, eu passei. Vi amigos morrendo, da minha idade também, com 20 anos já foram assassinados, eu vi. Tive um irmão assassinado também. E aí, quando eu conheci esse outro mundo da capoeira, que me levou e eu fui emergindo, eu entendi que eu precisava estudar também. E aí a gente, assim, o livro, o estudo, o conhecimento, ele proporciona que você possa ir em lugares sem sair do lugar, Sim, né? sim. Que é o conhecimento. Então, esses questionamentos aí foram, obviamente, que através da movimentação, a busca da capoeira, essas questões todas, né? De você pensar a gestualidade, a gente vê assim, né, que como é inerente ao nosso povo a questão do corpo. E já para o ocidental, isso é uma repressão, o corpo é reprimido. O corpo ocidental ele é reprimido. E a gente não, né? Então foi aí que porque você não tem contato com pessoas. Na capoeira aí aprendi que a cada jogo, a cada encontro a gente se abraça, né? Se abraça e olha nos olhos. Mestre Pastinha, eu pratico a capoeira onde os homens aprendem a ser justos e leais. O tempo todo. Olha. Eu aqui, enquanto o mestre fala, estou a viajar para tentar ter uma imagem de como é que era, como é que foi o crescimento do mestre, como é que, de tudo de todo o contato que eu tenho aqui com as pessoas negras, né? Uhum. De coisas que várias pessoas negras me falam e eu não percebo, mas com as falas do mestre estou a começar a ir a buscar, que muita coisa assim, eu não vou perceber, eu vou perceber gradualmente, à medida do tempo. Faz sentido, porque de repente você também, como não vive isso, outras Sim. questões te afligem que não Sim. nos afligem. Entendeu? Então ele também não percebe. Porque não tem como perceber, porque você, eu não passei por isso, então é uma outra questões, né? E dentro da capoeira, que eu comecei, assim, a gente segue muito a questão do mestre Pastinha, né? Mestre Pastinha. Pastinha, que foi um dos maiores representantes da capoeira Ainda Angola. vive? Não, falecido. Isso é em 81. Ah, E ele tinha uma frase que essa frase eu peguei, eu falei assim, essa frase foi o meu norte não desde, mas depois que eu já comecei a ter uma compreensão maior da capoeira, que é uma frase assim, a capoeira Angola é ver o mundo de cabeça para baixo e dar a volta por cima através do autoconhecimento. ok. Ver o mundo de cabeça para baixo e dar a volta Por cima, por cima através do autoconhecimento. através do autoconhecimento. É uma frase muito impactante. Isso daí eu até hoje eu falo para os alunos tudo, porque é você conhecer você mesmo, saber a hora que você tem que estar na negativa, na positiva, e conhecer, e nos conhecermos mesmo. A gente fazer uma imersão para dentro de nós é difícil. E a capoeira Angola ela ajuda isso, ela proporciona isso, porque você às vezes está tudo de cabeça para baixo e só você que pode sair. Mas você tem que entender o ponto que você é mais forte, o ponto que é mais fraco, aceitar a sua fraqueza, entender e dosar a sua força. E é isso. Mestre, e agora, como é que foi, como é que o mestre conheceu, não sei se digo de grupo ou projeto Capoeira Angola? Como eu conheci? Sim. Tá. Eu conheci foi através do mestre Cláudio, que é de Feira de Santana. Ok. Quando ele chegou, ele veio para cá, eu treinava com o mestre Lobão, né, que era acho que o mestre que trouxe a capoeira aqui para São José. E aí, em 80, final da década de Muito tempo atrás. Então, acho que eu fui o primeiro a praticar capoeira Angola, que é daqui do Vale, fui eu, né? Ou sou eu, fui eu o primeiro. E aí quando ele veio até então pra a gente praticava já capoeira Angola sem saber. Tem há particularidades do Capoeira Angola contra. Muito diferente. Eu conheço alguns grupos de capoeira, né, que eram muito populares em Angola. Acho que mais foi Abadá. Abadá. Sim, Sim, Abadá. bem Muito Abadá. popular. Sim. Inclusive eu tive um amigo, Emanuel, Hum. que fazia parte desse grupo. O outro passa-me assim na mente, mas o mais popular era o Era o Abadá. Abadá. Você não conheceu nenhum que tinha preto e amarelo? Tem um que acho que é em Conheci, Angola, conheci. Quimbundo.
Conheci sim, só que me passa o nome na mente, mas É conheci sim. Okupandula. Sim, porque tem lá o mestre, acho que é Jinguba, o mestre qualquer coisa assim, um mestre, não, não. Esse não é Messi ainda não. Porque o Messi Moraes que foi lá e passou assim, que é esse para ter uma noção da Não, capoeira. acho que o mestre Acabou é o mestre Jinguba, qualquer Como coisa que é o assim, nome? tem, É Kimbundo, né? Que eles chamam de Kimbundo. Não sei se esse sim. deve ser o nome dele. É contra Messi Kimbundo, que ele tá em Angola, ele dá aula em Angola. Nesse momento está em Angola. Tá, sempre teve lá. Acho que ainda continua lá. Qual é o nome do O mestre? grupo é Kimbundo. Ah, ok, ok. Kimbundo. Então ele não é, Mestre Kimbundo. ele é contra Messi. Ele não é, assim, não muito velho, não muito velho, mas Ele é assim, contramestre. contra Messi. O que é contramestre? Contra Messi ele tá se preparando para Messi, né? Mestre. Pra Messi, mas ainda não é. Mas o Pra ele, mestre já é mestre. o Messi é Messi. O Messi já é Messi. Não, Sim, no caso do mestre Sidney. sim. Faz sentido. Sim. Contramestre está se preparando para mestre. Sim, Ok. também. Seria o braço direito do Messi, o que ajuda, o que já está mais adiantado e o que já está nesse processo, né? Enfim, assim, a diferença é muito grande. É muito grande porque eu falei, enquanto a capoeira Angola ela vem para esse viés cultural e eu posso até dizer de regressão, né? Que é você buscar a sua ancestralidade, tanto nos cantos, como nos rituais, como no elemento, como no gestual. Isso é um ponto muito legal. O Abadá, como você que conhece, você já deve ter visto, você vai ver uma coisa muito mais marcial, esportiva, as pessoas mais definidas, Sim, sim, o sim, corpo sim. valorizado, mas não valorizado como expressão, mas sim como força, Uhum. né? Como força. E é muito isso. Né? E acaba tirando alguns elementos que você não conhece nele. Eu falo assim, que louco. Quando eu vi você gingando, eu falei, como que pode isso, né, gente? Ah, mas, Porque a gente sim, tem um olhar assim que pra gente tudo é capoeira, né? Aí sim, tem sim. outra mestre pra gente falar que capoeira é tudo que a boca come. Então a capoeira ela alimenta a gente de uma forma e a gente faz a capoeira. Agora a gente está fazendo capoeira, né? E tal, e é esse jogo. E a gente vê como que isso é inerente a nós, né? Tanto no gesto e tudo. E quando você esportiviza isso, eu sou professor de educação física, né? Formado em educação física também. E quando você esportiviza isso, você tira esses elementos que são peculiares a cada um, que são subjetivos. Você tira a subjetividade, porque você deixa tudo igual. E tudo, né? Você tem categorias, tem tudo. Então, assim, ó, tem que ser todo mundo igual. E a gente tem uma coisa que é a questão da subjetividade, né? Que cada um tem a sua assinatura e o seu jeito. Ser quem é. Sim, faz todo E sentido. você vai perceber, assim, do Abadá, todos digam do mesmo jeito. Quando você for lá, tu falar daqui, né, que tava do nosso grupo, você vai ver que todos vêm da mesma árvore, mas têm maneiras diferentes. E diferentes de fazer os movimentos, de engar ou fazer. Isso é a subjetividade de cada um. É interessante. Mestre, Hum, temos tempos a cumprir, né? Que é para também não roubar sim. muito tempo do mestre. A conversa está muito boa, até acho que poderia fazer o convite que é para um outro episódio para gravarmos, porque isso trouxe muitos, mas muitos questionamentos, coisas Sim, que eu não sim. percebia, que eu não parava para refletir, mas com as explicações do mestre eu comecei assim a pensar que sim, faz totalmente a diferença. Teve até casos Hum, que eu vi um negro aqui a defender. Estávamos a falar de um determinado assunto que ele, vê pá, que ele me transmitiu aquele sentimento de que há lugares que ele não se sente-se bem quando tem um branco aí naquela uhum, coisa. Né? E que faz sentido por causa daquela questão da representatividade, ou porque uhum, se calhar é coisa que só ele como negro é que vive na pele, sim. né? E eu vi que aquilo também teve muito relacionado com a questão daquilo que o mestre disse sobre a erradicação dos negros aqui, a Sim. extinção dos negros. Então, inicialmente nas falas dele, eu Ah, sentia ódio, mas eu acredito que eu primeiro estava processo. errado. É a primeira impressão, porque eu não me meti no lugar dele, naquilo tudo que ele já passou aqui, mas com as Uhum. explicações do mestre, aí começamos a ver que não tem nada a ver com ódio, não tem nada a ver com isso. Se calhar tem Sim.
aquela questão dele sentir-se representado pela pessoa certa. Pela pessoa certa. Acho eu. Acho que seja Sim, isso. sim, pode. Ou pode ser que tenha um pouco de ódio também, sim. Não Não isso se não é descarta. totalmente descartado, não. Porque Ah, cada um, assim, a questão do tempo e o conhecimento, ele pode te tornar mais flexível. Porém, você pode ser muito mais doce, muito mais calmo e calentado, porém muito mais perigoso. Isso é o conhecimento. Então você não tem que sobrecarregar nas palavras. Porque é um ímpeto, principalmente o jovem, ele é impetuoso. Ele é impetuoso. Porém, ele bate muito a cabeça, bate muito, mas quanto mais conhecimento você vai adquirindo e você tem um pouco mais de sabedoria, né? Que é isso que a gente vai buscando, aí você vê que também não são todos iguais. Né? Embora assim, né? Não são todos os brancos são iguais. sim, Eles, sim, eles sim, vêm sim. para, eles têm que estar para nos ajudar, porque também é uma coisa que eles fizeram. Né? Essa zorra toda foi eles que começaram. Então eles têm que ajudar, então eles têm que estar junto aqui. Assim, não, você vai, só que você tem que entender que essa arte não é sua. Né? Isso é uma briga minha, assim, com outros capoeiristas também, que eles falam Sim. que eu sou radical às vezes. Eu falo assim, gente, não é. Se a pessoa, porque se eu fizer, eu vou fazer judô, eu não ligo de contar em japonês, porque eu estou fazendo uma arte que não é minha, eu sei. Só que ninguém briga por conta disso, mas quando é coisa que é nossa, de negros, né? Coisa que é. Aí as pessoas fazem, não, mas é de todo mundo. Entendeu? Ok. É de todo mundo. Isso aconteceu com o carnaval, aconteceu com o futebol, em várias coisas. No samba, que a gente tem a Sim, musicalidade, então sim. acontece. E aí você fala assim, nossa, e eu tenho uma coisa assim, eu tenho essas questões, né? Faz tempo que eu tenho, da gente poder monetizar e ajudar os nossos. De toda forma, eu tenho uma briga assim que é pra gente ter. E a gente conversando com a minha irmã, né? Ainda hoje nós somos um grupo de capoeira. Não muito numeroso, mas é um grupo pequeno também, né? Que a Sim. gente tem 12, 15 pessoas. E tem uma grande porcentagem de negros. Embora assim, sendo um grupo, a gente tem uma grande porcentagem. A gente fala de 10 pessoas, tem mais de 5 ou 6. Então a gente tem mais, quase que mais que a maioria. E a gente fala assim, nossa, e eu quero ir nas periferias para pegar mais pessoas. Né? Mestre, embora já estamos na reta final, qual o Sim. sentimento que o mestre tem quando vê, por exemplo, um negro preferir fazer o judô ao invés da capoeira? Qual o sentimento que o mestre tem? Um sentimento sincero. Sincero, Sim, perdemos um. perdemos um. Perdemos Ok. um. Perdemos um. Perdemos um. Não, vou fazer Muay Thai em vez de capoeira. Não, mas assim, eu entendo, Perdemos um. tranquilo, porque é uma questão sua, ou a questão de Ok, outro. sim, sim, Ah, vai sim. ser legal, mas por que você vai fazer? Aí você vai falar, o que você vai falar, eu sei que não é que eu vou entender o que eu quero dizer, porque a Sim. questão, de novo, vem de novo a questão de letramento, né? Ok. Você potencializar aquilo que é nosso. Sim, Entende? sim. É verdade. E aí você fala assim, não que seja errado, mas hoje você pode fazer um monte de coisa, mas quando faz, não, mas por que a capoeira? Eu falo assim, não, capoeira não. Porque aí você reproduz isso tudo que a gente vem conversando, acaba essa pessoa que está escolhendo, não está escolhendo pelo critério certo, ou alguém não apresentou para ela o que ela tem a ver com outras questões culturais, né, de outras lutas. Eu estou falando da capoeira Angola, principalmente, que ela traz todos os elementos. Eu quero fazer capoeira Angola, tá bom, não perdemos, né? Porque a capoeira Angola, e eu falo a capoeira Angola mesmo, não vou falar capoeira, eu falo a capoeira Angola. Ela não é atlética, ela não pega pelo corpo, mas pela mente. É a questão de você pertencer de fato a um lugar que é seu. Boa, mestre, muito, Uhum. mas muito obrigado. Mestre, últimas palavras? Sei lá, algum Ah, conselho, algum aviso que o se, mestre quer passar? eu acho assim, né, que a vida, ela acontece o tempo todo, né? A gente nasce e depois, até a passagem, o que está nesse meio aí a gente chama de vida. A gente tem que viver. E da melhor forma, e a gente pensar como que a gente vai deixar esse mundo para os que vêm. A gente refletir sobre isso e é isso, né? E fazer capoeira Angola também é bom. Ou pelo menos se não faz, vai conhecer. Eu Incentive. já falei, Fala já fui, assim, comecei, me isso. senti em casa. Sentiu que bom. Me senti em E vai casa. voltar, né? Vou botar assim, me senti em casa.
E pra gente é um regozijo, assim, então, é uma alegria, assim, quando, assim como você perguntou, quando eu vejo alguém que não, um negro que não procura capoeira e vai fazer outra arte, eu tenho um sentimento de peso, mas quando eu vejo alguém que faz e gosta, eu tenho um outro sentimento. Senti. De força, porque vai fortalecendo a gente, assim. Porque eu não vejo aquilo como um esporte. Há uma conexão implícita aí. Quando eu fiquei a praticar com a capoeira, acho que tem algo que nos conecta, que você sabe que está lá, mas você não consegue palpar. Você sente, você sente aquele sentimento. Uma vez, eu não sei se você quer me delongar muito, mas uma vez questionando com os alunos, a gente tem várias cabeças pensantes ali, né? E teve tempo, muitas. Pode continuar a falar a sua coisa. Sim, a gente questionando com os alunos, a gente fala assim, mas por que a gente tem tantas pessoas diferentes nesse mesmo lugar? O que será que faz? O que eles veem aqui ainda? E a gente estão falando de, 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 de relacionamentos de mais de 20 anos. Tem alunos ali de mais de 20 anos. E a gente falou, eu pensei, fiquei pensando, mas sabe o que acontece? Eu acho que não é o que nos diferencia, que nos pauta. E justamente é o que nos une, que é a capoeira, né? E foi isso. É isso? Muito, mas muito obrigado, mestre. Então, demos como encerrado o nosso episódio. Esse episódio nós tivemos aqui como nosso convidado o mestre Sidney, do grupo Capoeira Angola, e vou aproveitar e fazer o convite que é para um próximo encontro, porque tem muitas coisas que ainda eu gostaria de ter discutido, mas em função do tempo não conseguimos também, porque o mestre tem outros compromissos, mas quero já desde já aqui publicamente agradecer a disponibilidade do mestre, né, para gravarmos. E muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom para mim também. Muito bom. Obrigado. Então, nosso episódio terminou. Eu convido-te a assistir o próximo vídeo que vai aparecer aqui ou alguns daqui do canal. E até o próximo episódio do podcast. Obrigado. Tchau. Mestre, muito obrigado mesmo. Bom, Márcio. Light brown